Sabe, quando a gente fala sobre a arte da guerra de Sun Tzu, o que geralmente vem à cabeça são as táticas de batalha, as estratégias geniais, mas por trás de cada um desses movimentos existe uma lição econômica, uma lição profunda e que muita gente acaba ignorando. E hoje é exatamente isso que vamos explorar, a genialidade econômica que existe por trás da ideia de vitória. Sun Tzu começa com uma frase que, assim, à primeira vista, parece óbvia. Claro que a vitória é o objetivo, mas para ele isso não é só uma meta, é o único resultado que se pode aceitar, porque qualquer outra coisa leva direto para a ruína. A questão real é como se alcança essa vitória sem se destruir no processo. E aqui a gente chega no ponto central. A vitória sempre tem um preço. E o Sun Tzu era obcecado em calcular e, claro, minimizar esse custo. Para ele, uma vitória que quebra o Estado, que arruína a nação, bom, isso não é vitória de verdade. É só um jeito mais lento e bem mais doloroso de ser derrotado. Vamos começar dando uma olhada no que Sun Tzu considerava o investimento inicial, só para conseguir colocar um exército em campo. Os números, olha, são impressionantes e mostram porque a economia é o coração de toda a filosofia dele. A escala da coisa é monumental. A gente está falando de um exército com 100 mil soldados, 2.000 carros de guerra e de transporte, e ainda tem toda a estrutura de logística, artesãos, proteção, e tudo isso antes mesmo de a primeira flecha ser disparada, hein? É um empreendimento gigantesco que já começa consumindo recursos desde o dia 1. Agora, o custo diário é onde a análise de Sun Tzu fica realmente assustadora. Ele calcula 1.000 onças de prata por dia, apenas para pagar as tropas. Pensa nisso como o dinheiro que uma nação em guerra queima todo santo dia. É uma sangria constante, implacável, direto do tesouro do Estado. Bom, e o que acontece quando a campanha começa a se arrastar? Sun Tzu alerta que uma guerra longa ativa uma reação em cadeia catastrófica, uma verdadeira espiral de derrota da qual é quase impossível escapar. A lógica aqui é implacável, parece uma armadilha se fechando. Primeiro, o dinheiro acaba. Sem dinheiro, as armas enferrujam e, pior ainda, o ânimo do soldado simplesmente evapora. E essa fraqueza vira um convite para o desastre, porque é exatamente aí que o inimigo, percebendo o cansaço, ataca com força total. No fim, toda a glória de um general se perde por causa desse único e fatal erro de cálculo. E esse impacto devastador se espalha, ele atinge a sociedade inteira. Não é só o exército que sofre, sabe? O custo de vida dispara para todo mundo. As famílias são forçadas a entregar 7/10 do que elas têm. Pensa, 7 de cada 10 coisas. Até o próprio Estado precisa cortar 60% das despesas. Uma guerra longa não derrota só um exército. Ela destrói uma nação por dentro. Então qual é a solução? Como vencer sem se destruir do processo? Sun Tzu oferece uma estratégia elegante e, assim, brutalmente eficaz, que se concentra em duas ideias principais. Vamos ver como isso funciona. O primeiro princípio é a velocidade. Para Sun Tzu, a vitória tem que ser rápida e decisiva. O tempo não é só um fator tático, ele é o principal fator econômico. Cada dia a mais em campanha é um passo consciente em direção à ruína financeira. É como se fossem os juros compostos da derrota. O segundo princípio é de onde vêm os suprimentos. Levar tudo de casa é um desastre logístico e econômico. Isso esgota os seus recursos e penaliza o seu próprio povo. A solução de Sun Tzu? Viver às custas do inimigo. Isso não só poupa o seu Estado, mas também fortalece o seu exército. E, o mais importante, enfraquece o adversário. E aqui que a coisa fica realmente genial. Para quantificar o poder dessa estratégia, Sun Tzu nos dá uma regra matemática simples, mas chocante. A regra de 20/1. Pensa bem, o exército captura apenas uma medida de grãos do inimigo. Parece pouca coisa, não é? Quase insignificante. Mas o benefício real é 20 vezes maior. Essa única medida capturada, ela equivale a economizar 20 medidas que teriam que ser transportadas com toda a dificuldade do seu próprio país. O ganho de eficiência é simplesmente gigantesco. É o poder da alavancagem na sua forma mais pura. E aqui a gente chega no auge da estratégia de Sun Tzu. Não se trata apenas de vencer a guerra. A questão é terminar a guerra numa posição mais forte do que quando se começou. E para isso, ele descreve táticas bem claras. Desgaste o inimigo, capture os recursos dele. Quando seus soldados capturarem mais de 10 carros de guerra, recompense-os generosamente, para incentivar essa mentalidade. E, talvez o mais surpreendente, trate bem os prisioneiros, faça com que eles queiram lutar do seu lado.
No fundo, a ideia é converter os ativos do inimigo em ativos próprios. Nas palavras do próprio Sun Tzu, essa é a definição de uma vitória completa. Você não apenas derrotou o adversário, você absorveu a força dele, ficando mais poderoso enquanto ele ficava mais fraco. É a vitória perfeita. Os resultados de uma vitória conduzida com sabedoria econômica são enormes. Vidas são salvas, o Estado se fortalece, o país cresce e, o mais importante de tudo, uma paz duradoura é alcançada para todos, desde o líder até o cidadão comum. No final das contas, a definição de um verdadeiro mestre da guerra para Sun Tzu não é só alguém que vence batalhas. É alguém que entende que é o guardião do bem-estar do seu povo. A vitória militar e a prosperidade da nação são duas coisas inseparáveis. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A sabedoria de Sun Tzu sobre os perigos das campanhas prolongadas vai muito além do campo de batalha. Que projetos, disputas ou até empreendimentos nas nossas vidas estão se arrastando, consumindo silenciosamente nossos recursos, nossa energia, nosso ânimo? Talvez a lição mais importante seja saber quando buscar uma vitória rápida e decisiva, antes que o custo se torne alto demais.